Uma boa tarde, não é, para a professora Edna, e já começo agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também aos professores do mestrado, agradeço aos mestrandos, agradeço a todos, não é, que estão aí. Nós temos um número de 34 pessoas, e essa atividade de hoje nós consideramos como o início do segundo semestre letivo da UEA, não é? Um pouco retardado, atrasado, mas atende ao calendário da Universidade do Estado do Amazonas. Não é? Professora Edna, já de modo especial dos professores, já conhecida, porque tem uma interlocução muito forte com a REAMEC, não é? Da qual a Universidade do Estado do Amazonas integra, e a gente agradece essa parceria que também estamos começando a estreitar com o mestrado do ensino de ciências. Para os mestrandos, de modo especial, que porventura ainda não conheçam a professora Edna, ela é da Universidade Federal do Mato Grosso, com larga experiência nos seus tantos anos de atividade docente. Depois, não é o caso de fazer a leitura do resumo do currículo, porque só isso já levaria muito tempo. E a professora Edna pode, com mais propriedade, ao longo da conversa, e a gente vai perceber a trajetória dela. Nosso tema de hoje são as metodologias ativas, não é, e a inclusão. Muitos alunos do mestrado estão trabalhando com essas temáticas, e por mais que a gente tome conhecimento, alguns das metodologias ativas, nos livros novos, nos autores novos, na história da educação, as metodologias ativas já vêm desde os 1800. Então, a partir desse momento, passo a palavra para a professora Edna Ardoim, agradecendo mais uma vez, e ela dará a dinâmica de como que ela vai organizar esse nosso encontro de hoje. Boa tarde a todos e todas presentes nessa sala virtual. Eu quero agradecer muito ao professor Mauro o convite externado à minha pessoa e cumprimentar a todos os colegas docentes aqui presentes, em nome da professora Josefina Calil, e também das demais professoras presentes. Quero cumprimentar os mestrandos, parabenizá-los por terem ingressado num programa de pós-graduação. Isso mostra a preocupação de vocês com a pesquisa, mostra a preocupação com a busca de caminhos, né, novos caminhos para contribuir com a formação de forma continuada de um professor de ciências ou das demais áreas, né? Porque ciências em nível fundamental, mas eu sei que vários de vocês também devem ser professores no ensino médio, né? Ou estão em outros espaços também educacionais que não se restringem às escolas, né? Mas, ultimamente, esses espaços têm sido mais aproveitados do que foram no passado. São todos espaços de aprendizagem, como museus e outros, né, que existem, e a própria cidade, né?
Recentemente, eu orientei uma dissertação em que nós usamos o espaço urbano como uma potencial unidade didática. Então, os espaços são diversos para que a gente possa ensinar e aprender. Então, uma vez mais, professor Mauro, grata pelo convite. O que eu vou trazer um pouco aqui nesse tempo que estaremos juntos não é uma novidade, né? Estamos sempre falando em inovação, mas parece que a gente percorre caminhos velhos, usando estratégias, às vezes, que não são tão novas, mas nos espaços em que usamos estão sendo usados pela primeira vez. Então, é mais uma conversa e que vai fazer com que, mais direcionada aos mestrandos eu fiz, que vai apontar para vocês que ainda existem muitas dúvidas, muitas questões a serem respondidas e que vocês, entrando num curso de pós-graduação agora que prevê a pesquisa, né? A pesquisa acadêmica poderá fazê-los ter uma curiosidade maior a respeito da temática e, quem sabe, vocês enveredem aí por essa linha de pesquisa. Muito bem, então vou tentar ver se dá certo aqui a minha projeção. Eu agora vou abrir a projeção e não vou mais ver nenhum de vocês, que aqui no meu computador aparece dessa forma. Eu tentei colocar em modo apresentação, não apareceu aí para vocês. Então, eu quero pedir desculpas, talvez fique um pouco pequeno. Muito bem. Só peço ao professor Mauro para me avisar se vai mudar o slide, tá, professor? Bom, então, vamos conversar um pouquinho sobre métodos inclusivos de aprendizagem ativa, né? E mudou, professor? Ok. Grata. Por uma grande coincidência, hoje, no dia 23 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Nacional do Surdo Mudo. E algumas pessoas conhecem o Dia Nacional do Surdo, que é no 26 de setembro. E esses tempos atrás alguém me falou, Edna, mas qual que é a diferença, né? Tem sido comum as pessoas chamarem pessoas surdas que têm problema só de audição de surdo-mudo. Essa é uma forma incorreta de chamar o surdo. Só dizemos que se trata de um surdo-mudo quando a pessoa tem problemas na audição e também no seu aparelho fonador. E então ela é muda, ela não consegue emitir som. Normalmente o surdo ele não fala porque ele não ouve, mas ele não é mudo. Entretanto, existem, embora seja mais raro, pessoas surdo-mudas, né? E como uma iniciativa de marcar um espaço desse sujeito na sociedade, então elegeram o dia 23 de fevereiro como o dia de reflexão e que estimula iniciativas inclusivas, né? E que mostram que é um dia em que os estudiosos mostram que houve conquistas da comunidade surda, né? Da luta que eles tiveram e ainda têm, é uma luta histórica pela inserção dos surdos na sociedade. E no caso aqui, do surdo-mudo, né? Sequer alguns sites são hoje acessíveis em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, é muito importante que fique marcado esse dia para que a gente possa refletir sobre as dificuldades que essas pessoas possuem. E aí, eu trago isso para o nosso campo, o campo da educação. O campo da educação,
ele não tem sido só difícil para essas pessoas surdas, ou surdomuda, ou cegas, ou autistas, enfim, para pessoas com deficiência. Tem sido um campo difícil para todos nós, educadores, que lidamos com a diversidade dentro de nossa sala de aula, seja essa diversidade ligada a uma deficiência ou não, né? E aí, nós temos o costume de nos perguntar como que nós podemos transformar uma simples aula em uma experiência vibrante, né? Que vai resultar na aprendizagem dos estudantes, mas numa aprendizagem diferente, que seja uma aprendizagem prazerosa, né? Eu me lembro que na época que eu era criança, alguns dos meus colegas não gostavam de ir para a escola porque era algo que não era prazeroso, era obrigatório. Então, uma pergunta que sempre eu me fiz é como eu posso transformar a minha aula em algo tão vibrante que o aluno possa aprender, aproveitar daquele momento de forma que não seja memorística, de forma mais prazerosa, né? E para responder essa pergunta, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar quem são nossos alunos. O que os nossos alunos vieram buscar nas nossas salas de aula? Será que nós temos prestado atenção e temos considerado a diversidade que existe em nossas salas de aula? Normalmente, o nosso currículo tem sido um currículo muito pouco flexível, né? E mais uma pergunta: o que nós sabemos a respeito de como os alunos aprendem? Não me ensinaram isso quando eu fiz meu curso de licenciatura. Eu não vou falar quantos anos atrás, tá? Mas eu já me aposentei em 2019. Aí vocês podem ter mais ou menos uma ideia de quantos anos atrás eu fiz a minha licenciatura. Então, me ensinaram os conteúdos e que eu deveria ensinar esses conteúdos, mas sequer me disseram como um aluno aprende. E só mais recentemente, com a neuroeducação, foi que nós tivemos mais dados, mais informações a respeito desse processo de aprendizagem dos alunos. E para além de nós sabermos como esses alunos aprendem, nós também precisamos saber como ensiná-los. E aí entram os métodos ativos de aprendizagem inclusiva, como eu estou chamando. Normalmente, vocês vão encontrar na literatura metodologias ativas, mas metodologia tem o sentido do estudo do método. E o que a gente usa é o próprio método. Por isso que eu não uso o termo metodologia ativa, e sim métodos ativos de aprendizagem. E no caso aqui, inclusiva. Por quê? Porque devem ser métodos utilizados que incluam a todos os alunos que estejam dentro da sala de aula ou em outro espaço. E aí, nesse contexto, nós precisamos refletir que a escola tem valorizado muito mais as funções cognitivas do que as outras funções que estão ligadas à aprendizagem, que são a função conativa e a função executiva. Tem uma música da Pitty, eu nunca consigo colocar o PowerPoint junto com a música, aí eu não trouxe a música para vocês. Mas é muito provável que vários de vocês conheçam um rock aí pauleira, né? Que se chama Admirável Chip Novo. Depois vocês coloquem mais tarde, procurem aí no Google, no YouTube, desculpe, e vocês vão encontrar a música. Então, é muito interessante
o que essa música, o que a letra da música nos diz, que houve uma pane no sistema. Alguém me desconfigurou, né? Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. E esse é o nosso aluno que chega dentro de sala de aula. E aí ele fala, parafuso fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado, e eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vão fazer. Vão reinstalar o sistema. E quando eles reinstalarem o sistema, eles dirão para a gente, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. Então, muitos de nossos alunos se sentem como robôs. Historicamente, muitos de nós não tivemos o direito de ter a palavra dentro de sala de aula. É por isso que se fala muito em métodos ativos de aprendizagem hoje. Para que o aluno seja protagonista, para que ele pense, para que ele fale, mas aquilo que ele acha que deve falar, e não aquilo que o professor espera que ele fale. Né? São todos esses verbos imperativos, e a gente precisa mudar um pouco. Né? Por quê? Para uma aprendizagem mais profunda e permanente, espera-se que o nosso aluno ele consiga pensar criticamente para resolver problemas complexos, que ele consiga se comunicar eficazmente, que ele trabalhe colaborativamente e que ele aprenda a aprender. Vejam bem que Cox nos traz esses 4 aspectos extremamente importantes e muito mais até do que o conteúdo em si. Porque se o nosso aluno aprender a pensar, a se comunicar, a trabalhar colaborativamente e aprender a aprender, ele vai conseguir, adquirindo autonomia, desenvolvendo sua autonomia por meio do seu protagonismo, ele vai conseguir aprender os conteúdos. E nós estaremos ali para mediar, para orientá-los. Então, é um grande desafio para nós, professores, tem sido, né, encontrar a trilha que o aluno deve seguir. E nós mesmos também, né? Então, como eu falava, é preciso que nós, professores, consideremos a diversidade de alunos em nossas salas de aula. E por que é importante considerar essa diversidade? Gardner elencou 8 tipos de inteligências. Outros autores, mais recentemente, têm proposto mais tipos ainda de inteligências, mas eu gosto dos 8 tipos que o Gardner nos traz. E ele nos traz a inteligência linguística, essa nós já sabíamos que tem alguns alunos que têm mais acentuada. Outros alunos têm uma inteligência lógico-matemática, né? Tem uma maior capacidade em desenvolver e resolver contas e cálculos. Outros têm inteligência espacial. Existem aqueles que não param, são extremamente requietos. E para nós, professores, principalmente os mais antigos, né, essa inquietude dos alunos durante muito tempo nos incomodou. Por quê? Porque o perfil do aluno, do bom aluno que nos ensinaram, né, a mim, pelo menos, quando fiz minha licenciatura, era aquele aluno quieto, comportado, que prestava atenção e copiava tudo do que estava na lousa. Mas o aluno que tem uma inteligência corporal sinestésica bastante desenvolvida,
Ele não para. Por quê? Porque ele se expressa pelo corpo, ele expressa as suas emoções por meio de uma série de atividades que não é ficar sentadinho na carteira. Tem inteligência interpessoal, tem a inteligência intrapessoal. Voltando na interpessoal, né, um método ativo que eu tenho usado bastante com os meus alunos tem sido a aprendizagem colaborativa. E o aluno que não desenvolve bem a inteligência interpessoal, ele tem dificuldade de trabalhar colaborativamente. E além dessas inteligências interpessoal, intrapessoal, tem ainda a inteligência musical, aquele aluno que fica batucando o tempo todo, e a inteligência naturalista, né? Então, o que me convenceu há anos atrás, quando propuseram a inclusão em salas de aulas regulares, foi saber que existe essa diversidade de inteligências, e o Gardner nos diz que nem todo mundo tem todas essas inteligências ao mesmo tempo, mas que elas podem ser buscadas, podem ser perseguidas e desenvolvidas, né? Principalmente quando os alunos encontram ambientes enriquecidos que vão estimular o desenvolvimento dessas inteligências. A Herculano Russell tem um trabalho muito interessante, só que ela fez com cobaias, em que ela colocava cobaias em ambientes com bastante estímulos e outras cobaias em ambientes empobrecidos. E ela verificou, após no final de sua pesquisa, que aquelas cobaias que estavam em ambientes estimulantes, elas tiveram um aumento no seu córtex cerebral. E esse aumento foi uma variação para mais de 4% no peso do córtex. Vejam a importância de nós oferecermos ambientes estimulantes. E todos têm direito a ter acesso a esses ambientes estimulantes, que permitam o desenvolvimento do córtex cerebral, né? Que tem uma relação muito grande com a cognição. Então, a inteligência estimulada, né, a escola, ela deve considerar as pessoas por inteiro e valorizar outras formas de demonstração de competências, além daqueles tradicionais eixos linguísticos e lógico-matemático. Isso nos falou Gardner, né? E nós podemos fazer isso estimulando o desenvolvimento de outras inteligências. Existem 3 tipos gerais de aprendizagem, como eu já falei para vocês. Nós temos dado muita atenção às funções cognitivas, né? Que são aquelas funções ligadas à atenção, à percepção, ao processamento, à memória, né? Raciocínio, enfim, vocês conseguem observar várias atividades, né? E várias ferramentas mentais postas aqui no slide. De uns tempos para cá, né? Isso quem nos diz é Fonseca, né, e outros neurocientistas, recentemente, acho que uma ou duas semanas atrás, perdemos o Ivan Izquierdo, que nos ajudava bastante com as suas pesquisas ligadas às memórias, né, e ao processo de aprendizagem. Então, voltando, as funções conativas só mais recentemente têm sido consideradas. E elas vão compreender a motivação que o aluno tem,
as suas emoções, o seu temperamento e a sua personalidade. E é muito importante que a gente estimule o aluno a refletir sobre essas funções. Por exemplo, me davam tarefas para fazer e eu não me perguntava por que eu faço a tarefa, né? Isso é uma componente de valor. Por que eu tenho que fazer uma tarefa? Só porque a professora Maria Clara passou essa tarefa? O que eu vou fazer com essa tarefa? É uma componente de expectativa. Para que vai servir essa tarefa? Qual a finalidade? Qual o significado dela na minha vida? E a afetiva é como eu me sinto fazendo a tarefa. Será que nossos professores do passado e até mesmo professores mais recentes se preocupam como o aluno se sente ao fazer uma determinada tarefa? Quando eu estou planejando uma atividade para o meu aluno, será que eu tenho me preocupado como esse aluno vai se sentir fazendo a tarefa? Como ele vai responder essa pergunta do porquê ele vai fazer essa tarefa ou o que ele vai fazer com a tarefa? Isso é só para que a gente possa refletir. Quando nós vamos escolher métodos de ensino e de aprendizagem, o método pelo método não é o mais importante. O mais importante é por que eu vou usar aquele método como um apoio, como um andaime, para ajudar o meu aluno a aprender alguma coisa. E qual a importância de aprender determinado conteúdo? O que é ciência? Por que precisa se estudar ciência? E depois, o que o aluno vai fazer com este conhecimento sobre a ciência? Nós estamos vivendo um período muito ruim de negação da ciência. E nós que somos da área das ciências, temos a obrigação de tornar mais claro para a sociedade o que é ciência. Por que ela é importante? Porque está todo mundo correndo para as filas para tomar a vacina, para evitar desenvolver uma doença, ou para que, quando ela chegue até a pessoa, ela não se desenvolva de uma forma tão grave e, às vezes, trágica. E as funções executivas, né? Que são as funções de planejamento, de elaboração e organização de estratégias, né? De flexibilidade, plasticidade comportamental, enfim. Nós temos alguns alunos que não têm desenvolvimento cognitivo suficiente para desenvolver determinadas atividades e nem mesmo funções executivas. Por exemplo, algum dos alunos com paralisia cerebral, nem todos. A UFPA teve, uma vez eu fui participar de uma banca na UFPA e me convidaram para fazer uma fala sobre inclusão. E tinha no auditório um aluno do doutorado que tinha PC, paralisia cerebral. E nós conversamos bastante depois da palestra e ele me contou que tinha sido aprovado na prefeitura para ser professor e não pôde tomar posse porque ele tinha paralisia cerebral e achavam que ele não tinha condições de ser professor.
mas ele tinha passado no concurso. O Weverton, que infelizmente depois ele foi a óbito, alguns anos depois. Então, vejam, era uma pessoa que estava desenvolvendo uma tese de doutorado com paralisia cerebral. Então, isso varia de pessoa para pessoa. E nós, professores, precisamos dar atenção à cognição, né? Aos níveis cognitivos. Isso aqui é a taxonomia de Bloom, a taxonomia de Bloom modificada. Embora eu tenha ressalvas com a taxonomia de Bloom, dela está hierarquizada da forma como ela vem sendo apresentada, ela dá uma noção para o professor de onde a gente parte e onde que é desejável chegar, que o aluno chegue, que ele saia da simples condição de um aluno que se lembra do que foi falado na última aula, né? Que ele seja capaz de rotular, de listar, de memorizar, até ele chegar a ter condições de ter pensamentos de ordem superior, como avaliar, como criar. Quando o aluno é capaz de criar, ele alcançou o nível máximo cognitivo esperado para esses alunos, para os nossos alunos. Então, é muito importante que o professor tenha noção das etapas que um aluno vai passar por elas para chegar nesse nível, né? E aí o protagonismo, que é um dos princípios do método ativo, ele permite ao aluno criar. Porque à medida que ele se percebe responsável por sua própria aprendizagem, à medida que ele aceita os desafios que lhe são apresentados, ou que ele mesmo traz para a turma, né, de vivências cotidianas, de sua realidade, ele tem condições de analisar, de avaliar e até de criar, de propor, né, situações diferentes, de propor resoluções para os problemas percebidos. Mas o aluno hoje, quando ele vai para a sala de aula, mais recentemente, nós temos percebido que não só os aspectos cognitivos, como eu falei, mas os conativos também precisam ser trabalhados e estimulados dentro de sala de aula. E aí entram aspectos da educação socioemocional. Nós conseguimos observar nesse esquema, né, que é possível trabalhar em sala de aula de forma a contribuir para o desenvolvimento de uma autoconsciência, que o aluno tenha autoconsciência, que o aluno tenha autorregulação, desenvolva essa autorregulação, né? Que ele seja responsável, que ele tenha tomadas de decisões responsáveis, que ele desenvolva habilidades de relacionamento e que desenvolva uma consciência social. A gente escuta tanto falar aí em empatia, a gente precisa ter mais empatia. O que é empatia? É ter a consciência de que os outros existem e de nos colocarmos no lugar desse outro para podermos julgar o outro, né? E para podermos chegar a ajudar o outro. Tá? Então, Fonseca nos diz que o aperfeiçoamento e enriquecimento dessa tríade de funções mentais da aprendizagem
vai resultar numa alquimia neuropsicopedagógica complexa. E isso vai ajudar na aprendizagem dos alunos. É muito importante. Né? Fonseca nos diz ainda que a emoção, a motivação, a atenção, a plasticidade cerebral e a memória são aspectos bastante relevantes e envolvidos no processo de aprendizagem. Daí que nós temos visto muitas pesquisas já que se iniciaram há alguns anos, mas que tem sido dado bastante ênfase por várias escolas e até serve de apelo para chamar alunos para a escola. Nós trabalhamos com educação socioemocional. Por quê? Porque percebeu-se que a emoção interfere no processo de retenção da informação. Por exemplo, se nós desenvolvermos um vínculo afetivo com o nosso aluno, criando uma relação de confiança, amizade e carinho, o meu aluno não apenas vai confiar em mim, mas também vai me respeitar, vai me dar mais atenção, e muitas vezes ele até tenta aprender para agradar o professor, de tal nível de relação de vínculo afetivo que se estabelece do professor com o seu aluno. Uma outra questão é a motivação. Existem dois tipos de motivação. A intrínseca, que é o que move o sujeito. O Maslow tem lá a pirâmide, né, das nossas necessidades, e aí ali a gente consegue enxergar o que é a motivação intrínseca e a extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que vem de dentro para fora, é aquela motivação do querer, onde eu quero chegar, que metas eu estabeleço para conseguir chegar onde eu quero, né? Por que eu quero? E a motivação extrínseca, que é o ambiente. E nós, professores, fazemos parte dessa motivação extrínseca. Não tem aulas em que a gente sabe, tal dia vai ser a aula, por exemplo, do professor Mauro, né? Eu não vou perder a aula dele, me viro, mas não perco a aula dele, porque eu gosto muito das aulas do professor Mauro, são aulas dinâmicas, são aulas que me motivam. Mas amanhã é aula da professora Edna, essa daí é cansativa. É só cópia. É uma aula que não me estimula, é uma aula que não me motiva, né? A atenção também é fundamental para a percepção e para a aprendizagem. A plasticidade cerebral. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a nossa vida. E é por isso, por exemplo, que eu posso ter um aluno autista estudando junto com alunos que são ditos normais, por causa dessa plasticidade cerebral que existe, né? E a memória, né? Ela é mais efetiva quando a gente consegue associar a informação que nos chega aos conhecimentos prévios, aos subsunsores que Ausubel já nos falava, né? Bom, então, gente, a educação ela deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. A gente está vendo isso. Ela deve nutrir os cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI. E se assim não fosse, esses pesquisadores todos que estão envolvidos aí com as pesquisas de coronavírus e da Covid, não teriam chegado aonde já chegaram. Se eles tivessem permanecido só no ler, escrever e contar, né? Então, esses métodos ativos e inclusivos de aprendizagem, eles permitem desenvolver um processo através do qual os alunos vão aprender dentro de um currículo escolar,
a refletir e efetivamente aplicar conhecimentos, atitudes e competências necessárias ao longo da vida escolar. E todo e qualquer aluno tem condições de fazer isso. Por intermédio das atividades propostas, busca-se educar por meio de resoluções de problemas, quando a gente está empregando métodos ativos. E para além dos aspectos cognitivos da resolução do problema em si, nós precisamos tocar os corações e inspirar a mente, materializando projetos que contribuam para as transformações desses alunos. E se eles se transformam, consequentemente, eles vão ajudar a transformação do mundo ao seu redor. Veja bem, quando a gente fala em projeto, a aprendizagem baseada em projeto é um outro tipo de método ativo. E é um método que a gente trabalha com a investigação, que o aluno trabalha com a investigação, que o aluno tem acesso ao método científico. Mas todos, Edna, todos os alunos podem trabalhar e vivenciar o método científico. Aqueles que não enxergam, se eles estiverem num ambiente em que se trabalhe colaborativamente, será possível para eles desenvolverem a maioria das atividades. E aquelas que ele não conseguir desenvolver, por exemplo, nós que somos da área da biologia e que usamos muito a microscopia óptica, né? Não tem como o cego enxergar ao microscópio, mas ele tem um colega que pode descrever, fazer uma descrição daquilo que ele vê, para que esse aluno consiga construir as suas representações mentais daquilo que está sendo trabalhado, daquilo que está sendo visto. Então, há essa possibilidade. E também, nós, professores, precisamos lançar mão de uma variedade de estratégias, de recursos e de métodos, de tal forma que nem sempre a visão vai ser requerida. Eu posso trabalhar eu posso trabalhar de uma forma que o meu aluno cego utilize outros sentidos, tato, olfato, o paladar, né? A audição, ele pode usar esses outros sentidos. A própria recepção, né, com o tato, e ele pode usar esses sentidos para aprender. Então, o que nos compete, né, é ter este conhecimento. Existem algumas circunstâncias que vão demandar um investimento maior do professor. Ele vai precisar pesquisar, ele vai precisar experimentar uma série de atividades, uma série de estratégias para ver como ele vai permitir aos seus alunos que tenham algum tipo de deficiência terem acesso ao conhecimento. Nós temos 5 lobos, né? Frontal, temporal, parietal, vocês enxergam esses lobos cerebrais aí? E cada um deles está ligado a um aspecto da nossa percepção auditiva, somestésico, visual e também da emoção, que é o caso da ínsula, né? Então, nós, professores, precisamos ter este conhecimento para desenvolvermos a competência de trabalhar com alunos com deficiência. Porque nós vamos ver que tudo que nos chega de forma filtrada.
O nosso sistema neurológico é biologicamente limitado na recepção de informações do mundo exterior. Então, também nós, ditos normais, não percebemos em toda a plenitude, por exemplo, os sons, né? Nós ouvimos numa faixa entre 20 a 20 mil ciclos por segundo. O nosso sistema visual detecta formas em 380 e 680 milimicrons. O nosso sistema tátil percebe de formas diferenciadas o mesmo estímulo. Vai depender de que parte do meu corpo eu estou tocando nesse momento. Então, não só as pessoas que dizem que têm deficiências e que apresentam essas deficiências, sejam sensoriais ou outro tipo de deficiência, né, não conseguem perceber o mundo em sua totalidade. Nós também não. Né? Então, o que a gente enxerga, o que a gente ouve e o que a gente sente, na realidade, não é o mundo físico real, total, né? É bom que a gente pense nisso. Bom, já falamos sobre a motivação, né? Que ela é intrínseca e extrínseca. Um professor motivado é um professor que motiva muito o aluno, né? Atividades criativas e envolventes, como a abordagem STEAM, por exemplo, tem, né? Quando se usa a abordagem STEAM, a gente pode desenvolver, os alunos podem desenvolver uma série de atividades criativas e devem desenvolver, pôr a mão na massa, né? E eles acabam se envolvendo com a atividade. E também, lógico, o mercado de trabalho, né? Em geral, as pessoas buscam a escola para se preparar para o mercado de trabalho. Mas qual é esse papel dessa nova escola, né? Se houve uma mudança de paradigma, ou está havendo essa mudança de paradigma, né? Qual o papel dessa nova escola e qual o papel do professor, né? Nosso papel, pelo menos é o que eu penso, né? É ser um estimulador das inteligências e um agente orientador da felicidade. Porque se você tem prazer em aprender, se você tem prazer em criar, você tem prazer em conviver com as pessoas, muito provavelmente você vai ser uma pessoa feliz. E as pessoas não são pré-determinadas, elas vão se constituindo ao longo da vida, né? Então, o papel da escola, a partir de uma releitura, né, feita por estudos e descobertas sobre o comportamento cerebral, o papel da escola hoje é ser uma central estimuladora do desenvolvimento da inteligência, onde se aprende a aprender, onde se desenvolve as habilidades e onde nós estimulamos as múltiplas inteligências. Nós sabemos que tem uma componente genética nisso, mas não apenas a componente genética tem influência no estímulo do desenvolvimento da inteligência, mas as experiências também agem sobre os circuitos neurais, sobre as conexões entre os neurônios, né? Sobre as sinapses. E isso vai nos permitir aprender. Então, voltando àquela questão inicial, como transformar uma simples aula em uma experiência vibrante que resulte em aprendizagem dos estudantes? Na perspectiva humanista, o educando deve ser ativo, ele deve se responsabilizar pela sua própria aprendizagem, ele deve perceber as informações de forma crítica e imutável. Olha o que está acontecendo no mundo nesse momento, gente.
Se fosse só no Brasil, só os brasileiros iriam se ferrar. Mas nós temos aí em vários países um momento de negação da ciência, né? As pessoas que vão, o gado que vai seguindo sem refletir criticamente e sem se permitir mudar, que é o pior de tudo, né? Então, hoje, é muito importante que a gente permita o aluno fazer, permita ele errar, a elaborar, a refletir, refazer, errou, refaz, discute por que errou. Com o erro a gente aprende. Critique, mas não a crítica por criticar, uma crítica reflexiva. Oportunize aos alunos colaborarem, proporem, decidirem e criarem, né? E aí, nesse contexto, os métodos ativos vão nos ajudar muito a sair desse lugar comum da fala viciada, só dizer, não tá bom, a gente precisa mudar, né? Dessa fala viciada e politicamente correta, se a gente conseguir trabalhar com o aluno de forma a que ele aprenda a saber, a sentir, a entender e a agir, né? E que ele consiga encontrar o caminho a ser trilhado, né? Então, é aquela pergunta, nós estamos em caminhos novos, em velhos caminhos? Eu vejo algumas escolas, agora virou moda todo mundo fazer live de métodos ativos, por isso que eu nem vou ficar discorrendo sobre método ativo aqui. Métodos ativos, ensino híbrido, tem muita gente confundindo ensino híbrido com educação remota, né? Eles são diferentes. E as escolas incentivando, dando material para os professores estudarem, mas a essência não muda. Qual é a essência? É o currículo. A disciplinarização é um problema sério. Se nós trabalharmos com a abordagem STEAM, nós vamos ver que existe aí uma conversa de 5 áreas ou mais áreas. É uma educação integrativa. Então, nós já chegamos num momento em que disciplinarizar já não tem mais lugar, mas as escolas continuam disciplinarizadas. Então, vocês estão no mestrado, vão desenvolver as pesquisas de vocês, vão propor caminhos novos e vão voltar para a escola que está no caminho velho. Como vocês vão conseguir modificar isso? Existe um problema, ainda é atual, a Berens falou lá em 2000, 21 anos atrás, mas ele ainda ocorre em algumas escolas. Pelo menos aqui no Mato Grosso, quando eu levo os meus alunos para desenvolverem alguma atividade em uma ou outra escola, infelizmente, nós ainda encontramos um ou outro professor que passa por isso que a Berens nos coloca, que um dos maiores impasses sofridos pelos docentes é justamente a dificuldade de ultrapassar a visão de que ele podia ensinar tudo aos estudantes. Por isso que o ensino por investigação hoje, ele encontra eco, né, ressonância, por quê? Porque com a investigação, o aluno vai em busca. Com o ensino por investigação, o aluno problematiza, hipotetiza, ele experimenta, ele busca respostas e ele consegue tirar algumas conclusões. Então, vejam que nós precisamos
trabalhar de forma diferenciada, e estamos, várias escolas já estão implantando métodos ativos, mas sem mexer no seu currículo. Escolas com currículos inflexíveis são escolas problemáticas para a inclusão. Por quê? Porque os alunos são diferentes, porque os alunos têm tempos diferentes. Então, também precisam ser pensadas estratégias diferenciadas para trabalhar com esses alunos. Amanhã vai ser a defesa de uma doutoranda que eu orientei. E ela conseguiu trazer 5 eixos importantes que participam desse processo de inclusão nas escolas. A tese dela foi desenvolvida com foco no autismo, mas ele se aplica, né, esses eixos, eles se aplicam a qualquer tipo de deficiência, né, a qualquer inclusão. Então, a Chiara, que é o nome dela, essa Dias, né, ela nos diz o seguinte, que nós precisamos considerar, para termos uma escola inclusiva, as práticas docentes e os seus espaços, né? Então, tanto as práticas docentes e os espaços onde essas práticas são desenvolvidas precisam ser inclusivas. O estabelecimento de relações entre os atores educacionais. Então, se eu estou numa escola que se diz inclusiva, do porteiro que dá bom dia, boa tarde e boa noite, até o professor dentro de sala de aula, passando pelos gestores da escola, há uma necessidade de um relacionamento entre os atores educacionais. Não é possível e não vai dar certo nunca fazer a inclusão só dentro da sala de aula, colocando como uma responsabilidade exclusiva do professor. É lógico que o professor tem uma grande responsabilidade, porque ele está lá na ponta, ele está lidando diretamente com esse aluno. Mas os outros atores, em algum momento, também vão lidar com esses alunos. Então, há uma necessidade de se planejar e organizar ações para incluir os estudantes, todos, sejam eles PCD ou não. Também pensarmos nos espaços formativos e de compartilhamento de saberes. Isso é muito relevante. Uma coisa que é interessante, e como é um mestrado em ensino de ciências, é bom que eu chame a atenção, e aí eu estou com outro doutorando desenvolvendo uma pesquisa, que é o Maildson, né, professor da UEA também, lá em Parintins. Nós estamos estudando as pontes que são feitas ou não são feitas do professor de ciências com o professor da sala de recursos multifuncionais, com a AEE, né? Há uma necessidade da gente compartilhar os saberes para otimizar a aprendizagem desses alunos PCDs. Então, que atividades podem ser desenvolvidas lá na sala de recursos, na SRM, na sala de recursos multifuncionais e na minha sala de aula comum regular? O que é usado lá que eu posso retomar aqui na minha sala e vice-versa? Será que eu me preocupo em saber como o meu aluno vai fazer a tarefa dele, as atividades dele no contraturno lá na sala de recursos multifuncionais? Eu simplesmente passo a tarefa e no dia seguinte ele vai chegar com essa tarefa. E, além disso, a integração entre as políticas educacionais, né? As políticas de uma educação inclusiva, tá?
Bom, eu trago aqui, vou acelerar, porque já estou aí com 50 minutos. Aqui eu trago para vocês uma série de métodos ativos, esses que estão em vermelhos, eu até esqueci de tirar aqui para vocês, são os que eu mais uso em sala de aula com os meus alunos, tá? Mas já usei outros, de vez em quando eu mudo. Então, existem métodos ativos dos mais simples e mais rápidos a serem desenvolvidos, até aqueles métodos mais complexos, né, que demandam um pensamento de ordem superior, que são mais demorados, tá? Então, como vocês veem, o que não falta são os métodos. Não falta, tem muitos. E tem outros além desses que estão aqui postos, né? Agora, a gente precisa saber quando usá-los, por que usá-los, como usá-los. E de uma forma inclusiva. Todos esses que estão aqui, incluindo o grafite, é possível um cego participar. De todos eles. Logicamente, com o apoio de colegas, com o apoio do professor, mas é possível. Até o grafite. Esses tempos atrás eu testei um orientando de mestrado, esse ainda não defendeu, ele é cego. E eu estava trabalhando com a turma, nós tínhamos ido ao campo, tínhamos visto alguns animais, e voltamos para a sala de aula, eu falei assim, agora vamos fazer o origami. Aí um outro ficou olhando para a minha cara, né? Aí eu chamei um outro orientando que gosta muito de fazer origami, eu falei assim, ó, vamos fazer uma serpente. Você vai dando o comando e eles vão fazendo a serpente. E ele foi dando o comando e todos eles fizeram uma serpente, inclusive o meu aluno cego. Dependendo da forma como a gente dá o comando, dependendo da forma como a gente faz chegar até esse aluno cego, ele cria a representação mental dele e aí ele reproduz por meio das suas mãos. E ele fez uma serpente. Então, é possível? É possível, né? E a gente tem que recalcular o tempo inteiro. Quem esperava lá no passado, né, em 2019, que nós teríamos essa pandemia, que nós seríamos obrigados a trabalhar com aulas remotas? Quem sabia? Nosso presente é esse, né? É planejar essas nossas aulas. Eu converso muito com a professora Josefina, ela está sempre, eu estou aqui fazendo tal coisa, eu estou cheia de trabalho. Aumentou enormemente o nosso trabalho para produzir aulas remotas. Muito. Né? De repente, a gente teve que produzir videoaulas, teve que produzir uma infinidade de recursos, de estratégias para poder trabalhar com os alunos à distância. E eu defendo que continue à distância até que todos nós estejamos vacinados. Né? Bom, precisamos listar os recursos que estão disponíveis, né, e que são possíveis, estão ao nosso alcance. E quando pensamos nesses recursos, devemos pensar nessa variedade de alunos que nós temos. Então, eu acabei esquecendo de perguntar ao professor Mauro se nós tínhamos algum aluno cego ou aluno surdo na plateia. Aí, me desculpem, mas foi porque fiquei tão preocupada que não estava passando, projetando, que eu acabei esquecendo de perguntar. Mas se tivesse um aluno cego, desde o início eu já deveria ter feito audiodescrição das imagens que estão nos meus slides, e se eu tivesse um aluno surdo, né,
eu teria que ter legenda daquilo que eu estou falando, ou ter um intérprete em Libras aqui me apoiando para que esse aluno não ficasse segregado, né? Bom, então, buscar atividades intuitivas para as pessoas com deficiência visual, procurar atividades que visualmente são claras e que não necessitam de muito texto, principalmente para os alunos surdos, né? Eles leem, mas têm uma certa dificuldade em ler, porque eles são muito visuais, eles estão muito acostumados com a língua brasileira de sinais, então texto para eles não é muito bom. Então, se nós colocarmos legenda nas nossas videoaulas, que essas legendas tenham uma velocidade um pouco mais lenta para que eles consigam ler, né? Que as imagens sejam claras para que eles consigam observar bem. Enfim, os métodos ativos são caminhos para avançar para um currículo mais flexível, mais centrado no aluno, nas suas necessidades e também nas suas expectativas. E, para isso, o professor deve, por exemplo, se ele tem um aluno cego, orientar, ou de baixa visão, deve orientar essa pessoa cega a ser independente em suas atividades diárias. Para isso, vai ser necessário ele dominar técnicas e mesmo utensílios que permitem e facilitem as suas atividades sem a necessidade de supervisão por uma pessoa vidente. É dar independência ao sujeito. Um dos momentos, o professor Mauro falou assim, a professora Edna vai falar da trajetória dela, né? Eu fui professora efetiva do quadro efetivo da UFMT por 31 anos. Me aposentei em 2019 e hoje eu sou pesquisadora associada, só trabalho com 2 mestrados profissionais e um doutorado da REAMEC. Mas um dos momentos assim mais emocionantes que eu vivi nessa minha trajetória foi quando um aluno de mestrado desenvolveu uma pesquisa com 2 alunas cegas. Ele trabalhou com horta. E no dia da defesa dele, que eu falei, né, perguntei se elas queriam se manifestar, né, como colaboradoras da pesquisa, uma delas falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, ter participado dessa pesquisa me deu autonomia para ir hoje ao supermercado e fazer a compra das minhas frutas e dos legumes, que eu dependia de outras pessoas. Então, se a pesquisa dele tivesse servido só para ela, só dela ter dado este depoimento já teria valido a pena. Imagina, é lógico que foi para um universo muito maior de pessoas cegas, né? De salas de aulas inclusivas, de aulas ministradas numa horta escolar. Mas só dela ter dito isso, vocês podem imaginar o que é uma pessoa adulta. Ela deve ter uns 20 e poucos, quase 30 anos, cega de nascença, e ela dizer que ter participado da pesquisa ensinou a ela a ir ao mercado e a escolher o seu próprio alimento. Então, vocês que estão entrando no mestrado agora, pensem na dimensão dos resultados das pesquisas de vocês, do compromisso que vocês têm com as pessoas que estarão envolvidas com a sua pesquisa, com os seus colaboradores diretos e também com as pessoas que farão uso dos seus produtos, dos seus resultados de pesquisa, né? Bom, vamos para frente. Então, para trabalhar com essas pessoas, a gente precisa providenciar acessibilidade. Nem todo aluno vai precisar de adequação, mas alguns precisam de adequações e adaptações das atividades, e a gente precisa estar aberto a isso,
né? Nós temos as tecnologias assistivas que ajudam bastante na promoção de uma vida independente e da inclusão, né? Porque proporcionam, ampliam habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Então, nós temos diferentes tipos de tecnologias assistivas, eu não vou ficar falando sobre cada uma delas, e é por isso que eu deixei a tabela pequenininha, mas temos tecnologias que auxiliam na vida diária, que servem para comunicação, né, para aumentativa ou suplementar ou alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, de controle do ambiente, de projetos arquitetônicos, né? Órteses, próteses, tudo isso é tecnologia assistiva, é para tornar a vida do deficiente mais fácil, né? Adequação postural, auxílio de mobilidade, auxílio para cegos ou com visão subnormal, auxílio para surdos ou com déficit auditivo e adaptações nos veículos, né? A gente está quase finalizando, então a educação inclusiva ela vai implicar na valorização de todos os alunos e todo o pessoal envolvido, e é por isso que as pessoas às vezes me cobram, Edna, mas qual é a atividade que é inclusiva? Não existe uma atividade específica para uma pessoa deficiente dentro de uma sala de aula inclusiva. O que eu desenvolver dentro da sala de aula, todos irão trabalhar. Será uma atividade que dará acessibilidade a toda e qualquer pessoa que esteja dentro daquela sala, né? Que atenderá a diversidade dos alunos, né? O que está aqui, reduzir as barreiras à aprendizagem e à participação de todos os alunos, não somente aos que têm deficiência ou que são categorizados como tendo necessidades educativas especiais. Está entre aspas, porque esse é um termo que não vem sendo muito mais usado, mas que ainda é usado, então é para as pessoas entenderem essas necessidades que alguns deficientes possuem, tá? Olhar para as diferenças entre os alunos como recursos de apoio à aprendizagem, em vez de considerá-las problema. É um fato, é real, e eu preciso buscar solução. Eu preciso buscar estratégias que me ajudem a trabalhar com todos. E o mais importante é reconhecer, que nós, educadores, reconheçamos que a inclusão na educação é um dos aspectos da inclusão na sociedade. Então, se a gente faz isso dentro da sala de aula, a gente já está orientando todos os demais colegas da pessoa com a deficiência, que ela é uma pessoa da sociedade também, e que é uma pessoa de direitos, como todos que estão ali, né? Para isso, a gente vai precisar mexer nos currículos, porque os currículos parece que eles têm tamanho único, serve para todo mundo, né? E igualdade é diferente de equidade. Nós temos igualdade de direitos, mas a equidade ela vem na medida de que nós atendemos aos diferentes de formas diferentes quando é necessário. E como os nossos currículos têm sido desenhados para uma média aí imaginária, uma média dos alunos, então eles nunca foram pensados para considerar a variabilidade, a diversidade que existe entre os estudantes. Então, eles são deficientes em relação a quem eles podem ensinar, ao que eles podem ensinar e como eles podem ensinar. E aí, nós, como educadores, precisamos trabalhar esses aspectos.
Tem um centro de tecnologias dos Estados Unidos, especiais aplicadas, que vem trabalhando com uma proposta que se chama Desenho Universal para a Aprendizagem, né? Não é novo, isso data lá da década de 90, mas, mais recentemente, ele vem sendo mais trabalhado aqui no Brasil. Tem um grupo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trabalhando com o DUA, né? Que é esse desenho universal para a aprendizagem, que foi inspirado no desenho universal lá da arquitetura, e aí eles viram que, se a arquitetura pode dar acessibilidade, trabalhar com a inclusão de pessoas, a escola também pode, então vamos pensar em termos de educação. Então, eles trazem as diretrizes, depois eu posso mandar, viu, professor Mauro, para o senhor, as diretrizes, e aí o senhor, por gentileza, repassa para os alunos do curso, onde eles traçam as diretrizes para esse desenho universal de aprendizagem. E eles discutem muito essa questão do currículo que precisa ser flexível, e eles dizem que antes é o currículo que tem deficiência, que tem limitações e que incapacitam os estudantes, do que os alunos que possuem um tipo de deficiência não serem capazes de aprender, né? Então, o Sebastião Heredeiro, que é que escreve, que nos traz essas diretrizes do CAST, né? Ele diz que o peso da adaptação deve recair sobre o currículo, primeiramente, e não sobre os estudantes. Não são os estudantes que têm que se adaptar, mas o currículo que tem que ser repensado, né? Para eliminar barreiras desnecessárias e manter os desafios necessários para que esses alunos possam se desenvolver, tá? E aí, dentro dessa proposta do DUA, eles trazem 3 princípios que são proporcionar modos múltiplos de apresentação. Então, o que da aprendizagem, que a gente precisa prestar atenção, o como da aprendizagem, que é proporcionar modos múltiplos de ação e expressão, e proporcionar modos múltiplos de implicação, engajamento e envolvimento, que é o porquê da aprendizagem, que é onde entra a questão das emoções das pessoas e da afetividade, né? Bom, como eu vou mandar o texto, eu vou tocar para frente. Esse é o título da tese que a Chiara vai defender amanhã, às 8 horas da manhã. Eu ia trazer o convite aqui, mas ela ainda não está com o link, né? Ela ficou de me mandar esse link, como eu não observei o celular, eu não sei se ela já mandou, mas eu encaminho para o professor Mauro, se ele puder fazer a gentileza, ele encaminha para vocês. Mas vejam bem, só assim para vocês terem uma noção do que vai trazer a tese, nós buscamos definir indicadores para a escolarização de alunos com transtorno do espectro autista, né? Lá no contexto da educação inclusiva. Então, definimos esses indicadores centrais, eu não vou ler todos aqui, mas isso eu posso repassar depois para vocês, depois que ela defender, né? Obviamente, vamos ver se a banca vai concordar com o que está aqui. Nós duas concordamos, tem um co-orientador que concordou também, e a banca na qualificação também, né? Com parte do que está posto aqui. Então, nós trazemos, a Chiara vai apresentar como resultado da pesquisa dela, 17 indicadores no contexto das estratégias pedagógicas e de aprendizagem. O que está envolvido nesse processo de estratégias pedagógicas e de aprendizagem?
13 indicadores para a gestão escolar, 14 indicadores relativos à família, e a relação, por exemplo, da família com a escola, né? Sobre 8 indicadores ambientais, 6 indicadores relativos às parcerias intersetoriais articuladas. No caso do autismo, por exemplo, nós temos pessoal da área da psicologia, da fono, neurologistas, dentistas, uma série de outros profissionais que não são professores, mas que são parceiros intersetoriais e que há uma necessidade de articular esses parceiros, né? Vejam bem onde a gente pode chegar. Foi aquilo que eu falei, a responsabilidade não é exclusiva do professor ou da professora. E, por fim, as estruturas de organização inclusiva e as políticas públicas que têm uma relevância muito grande. E aí nós definimos 12 indicadores. Com esses indicadores, nós estamos, então, propondo o que precisa ser considerado. É lógico que a gente sabe que não se encerra aqui, né, que outros estudos poderão fazer, acrescentando mais indicadores, mas isso nos mostra como é importante nós termos vários aspectos que pertencem a diferentes dimensões, essas que estão postas aqui, que têm uma influência sobre a aprendizagem de um aluno com TEA numa escola inclusiva. Então, não é tão simples assim, mas é possível, né? Muito bem. Aqui, a acessibilidade à pessoa com deficiência auditiva ou visual, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, tem umas pesquisas que eu tenho orientado, usando bastante QR Code, e para acessibilidade, esse QR Code leva, por exemplo, aqui no caso, é porque não está em modo apresentação, mas aqui a Ana Carolina é uma surda, eu tive autorização dela para apresentar para vocês, né, a imagem dela, e ela faz em Libras, ela é surda, foi minha bolsista no projeto do Jardim Sensorial, na UFMT, e ela faz em Libras, apresenta em Libras tudo que está na ficha técnica da espécie vegetal que nós temos no Jardim Sensorial. E para ter acesso a isso, basta o surdo apontar o celular dele para o QR Code e aí ela começa a explicar em Libras sobre as plantas que nós temos lá no jardim, né? Além disso, nós temos também, vocês estão vendo aqui um áudio, né? Esse áudio é uma amiga que é locutora, eu não tenho voz para isso, mas essa amiga locutora nos ajudou, então ela faz o áudio para o cego, lendo tudo que tem na ficha técnica da espécie que está lá no Jardim Sensorial. Tudo isso usando o QR Code. Bom, então, gente, empreender no aprender, inovar no ensinar. O aluno precisa empreender para a sua aprendizagem e nós precisamos inovar na forma como ensinar. E isso tudo parte de uma reforma do pensamento. O Morin nos fala o seguinte, que não podemos reformar uma instituição sem uma prévia reforma das mentes, mas também não se reforma as mentes sem uma prévia reforma das instituições. Então, é um impasse, né? Nós, professores, precisamos reformar nossas mentes, né? Acreditar nisso, que há essa necessidade de novos paradigmas, mas também não basta, como eu falei, a história da disciplinarização. Se a instituição não se dispuser a mudar,
vai ser difícil, né? Esse trabalho, por exemplo, da Chiara, de 4 anos, é uma pesquisa bastante aprofundada, com diferentes atores, né? Com diferentes colaboradores. De nada vai adiantar nós apresentarmos todos esses indicadores se a escola não se predispuser a mudar, a reformar, né? Esse é um grande impasse, é um grande desafio, principalmente porque alguns de nós ainda, felizmente não mais a maioria, mas alguns ainda estão instalados em seus hábitos e autonomias disciplinares, né? E também porque a máquina da educação é rígida, é fechada, é difícil, mas não é impossível. Com isso, eu termino aqui a minha fala, me coloco à disposição de vocês, dizendo que a escola ainda tem um longo e desafiador caminho a realizar a real inclusão. E eu sonho assim, talvez eu não veja isso acontecer, né? Estou com 62 anos, não sei quantos anos mais, ou quantos meses, ou dias. Hoje, diante da pandemia, a gente sabe mais nada. Mas a espada está sempre sobre as nossas cabeças. Mas o que eu gostaria muito é que a gente nem precisasse usar o termo escola inclusiva. Bastaria ser escola. Por quê? Porque inclusão é um direito, né? A inclusão é uma necessidade, é um direito de cada cidadão. Então, por que chamar de escola inclusiva? Bastaria chamar de escola. É isso, professor Mauro. Ok, professora Edna. Nesse primeiro momento aí da sua apresentação, várias coisas foram mobilizadas, em razão da sua experiência, em razão das suas áreas de pesquisa. Como eu não combinei com você que haveria momento para o público interagir, né, com você, então eu pergunto se ainda há tempo, se há disposição para fazer isso, a fim de que eu dê uma pequena organizada, caso a resposta seja positiva. Sim, professor, nós temos aí mais 30 minutos, eu acho que eu consigo ficar aqui, por causa de outro compromisso que eu tenho depois. Ok, então nós vamos proceder aí dessa maneira, não é? Tem aí o recurso daqueles que desejam interagir, pode levantar a mão. Uma orientação é que não faça um rodeio muito grande, a fim de que o maior número possível de pessoas possa se manifestar. Talvez, professora, se interromper o compartilhamento, abra um pouco a tela para eu ver as mãozinhas levantadas. Desculpa. Ok. Então pronto, está franqueado a palavra para a Assembleia, a gente vai fazer uma primeira reunião de três mãozinhas aí que queiram se levantar. Muito obrigada, boa tarde. Foi muito bom a aula da professora Edna Lopes. Eu gostaria de que ela abordasse um pouquinho mais, porque eu tenho muita curiosidade sobre a taxonomia de Bloom, principalmente para as pessoas com... como a senhora falou, né, que o termo deficiência precisa ser revisto, né, renomeado, vamos dizer assim, porque eu já tive muitos alunos com dificuldades, autismos, síndrome de Asperger, e aí e eu trabalhava com a taxonomia de Bloom na época, e eu ficava em dúvida como abordar esse método com esses alunos especiais. Obrigada.
Nada. Então, professor, eu vou te chamar de Poliana, tá? Você é tão novinha. O que acontece é o seguinte, a taxonomia de Bloom, ela serve como orientação para o professor verificar em que estágio o aluno está alcançando ao longo do seu processo de aprendizagem, né? Se ele ainda está naqueles pensamentos de ordem inferior, né? Entenda que aqui, quando a gente fala pensamento de ordem inferior e pensamento de ordem superior, isso não significa que seja algo ruim de ordem inferior. É o nível cognitivo que é requerido desse aluno. Então, o lembrar, por exemplo, né, é um dos níveis mais fáceis e que não exige tanto um nível cognitivo mais sofisticado, mais apurado. Já quando o aluno é capaz de analisar, de julgar, de avaliar e até de criar, ele já chegou num nível em que nós da biologia falamos metabolizou, né? Os conteúdos, ele metabolizou o que precisava, ele já desenvolveu alguma competência e algumas habilidades necessárias para, por exemplo, criar. Professora Josefina tem projetos na área de STEAM, professora Amaldi também, e os alunos delas, da professora Amaldi, eu até participei como suplente de uma banca de um dos alunos dela, que eles produziram, inclusive, robôs usando o Arduino, né? Alguns... fugiu agora o termo. A professora Amaldi, se tiver aí, me ajuda. E produzem robôs, etc. Então, o aluno ele já desenvolveu habilidades, ele já tem um certo conhecimento para aplicar e consegue produzir material automatizado, robotizado. Né? Edna, Oi, Maldi. Ele produziu, os alunos, eles criaram uma estação meteorológica portátil. Isso. Utilizando o Arduino através da educação STEAM. Então, veja bem, Poliana, como que quando o aluno chega nesse nível de criar, a gente diz que ele já alcançou um nível de cognição que é o esperado, o que a gente espera. É lógico que guardado o nível de maturidade que o aluno tem, ele vai produzir, não uma estação meteorológica, mas ele pode produzir. Eu me lembro que o meu filho, ele devia ter o quê? Uns 8 anos, eu estava, para variar, trabalhando no computador, estávamos só os dois em casa, e de repente eu estou ouvindo um barulhinho, fui lá no quarto dele ver o que era, ele tinha desmontado um celular, pegou parte do celular, pegou do não sei o quê, pegou uma caixa de fósforo e fez essa caixinha de fósforo sair, automatizou a caixinha de fósforo. E ele era bem novinho. Então, dependendo, né, não só da idade, mas do nível de maturidade intelectual da criança, dos estímulos, o ambiente é muito importante, o ambiente enriquecido, né? É muito importante. Rapidamente, essa criança, esse jovem, vai ser capaz de criar. Né? Outros não tiveram a mesma sorte. Vão chegar lá? Vão, mas vão levar um tempo maior. Né? Não sei se respondi, Poliana. Sim, muito obrigada. Boa tarde, oi, professora Edna, prazer em revê-la. Igual, tudo bem? Dentro da sua fala, poxa, tem muita coisa para conversar, para nós debatermos, tá? Foi difícil escolher um item aqui, uma colocação aqui para a gente conversar, mas eu defini aqui sobre os alunos surdos, né?
na verdade, a relação entre os alunos surdos e os seus intérpretes, né? Porque em tempos de pandemia, o único recurso hoje do aluno, em geral aqui no estado do Amazonas, é assistir a televisão, né? E hoje eu tive a oportunidade de assistir uma das aulas de matemática, tá? E lá estava um intérprete, né? Na aula de geometria. Eu observando o intérprete, legal, ele realmente passou a ideia dos conceitos matemáticos, mas eu percebi que uma hora, quando a professora falou um conceito bem mais rígido sobre o conceito geométrico, no caso ela mencionou retas paralelas cortadas por duas transversais, eu vi que a intérprete lá não passou uma ideia que seria do professor de matemática. E eu fiquei bastante preocupado. E eu gostaria de saber como é a sua visão, aí, com a sua experiência que a senhora tem, nessa relação do aluno surdo com o intérprete, né? Nessa questão mais das aulas específicas, né? Onde a pessoa tem que dominar os conceitos da área de ensino. Essa é a minha pergunta, minha questão. É bastante difícil, Jorge. Você tocou num ponto que a gente fala bastante. Na realidade, eu não sou especialista em Libras. A minha filha é quem é. Ela é professora na Universidade Federal também, no Instituto de Linguagens. E a gente discute bastante, porque eu faço a pesquisa dos métodos, né, que facilitam, que dão acesso ao conhecimento. E a gente sempre discute, eu vivencio muito também a presença dos intérpretes, porque eu fiz parte de um coral de surdos, coordenado pela minha filha e por um colega dela, e lá tinha intérpretes também. Essa é uma história antiga. Nesse projeto do Jardim Sensorial, que eu mostrei ali para vocês, Ana Carolina, eu nem mostrei o jardim, mas aí vocês vão ter que acreditar que a gente tem um jardim sensorial. Ele era previsto nesse projeto um curso anual, oficina anual para professores e intérpretes, para que eles fossem se apropriando da terminologia que era usada ali no Jardim Sensorial. Poucos intérpretes se inscreveram nesse curso. Eu tinha mais professores da rede municipal do que da rede estadual e pouquíssimos intérpretes participaram. Existe uma pressão bastante grande para que os intérpretes eles comecem a frequentar cursos mais específicos para que eles possam fazer esse tipo de interpretação de forma correta. Você tem razão, muitas vezes, por eles desconhecerem o conceito, eles interpretam a palavra e não a ideia, o conceito. E aí eles interpretam de uma forma errada. Esses tempos atrás, a minha filha estava comentando que ela estava ministrando aula de Libras para o pessoal de Química, para a turma de Química. E uma das alunas gostou muito de Libras, foi fazer estágio com ela. E aí houve um evento oferecido pela Química, e em parceria com uma instituição que tem bastante intérpretes, e eles forneceram os intérpretes para as oficinas de Química. E essa menina, então, foi oferecer, a aluna de graduação foi oferecer a oficina dela e pediu que a minha filha fosse assistir para ver se ela estava indo bem, não sei o quê. E a intérprete estava interpretando as coisas que ela falava. Teve uma hora que ela parou e falou assim: olha, pode deixar que eu mesma vou fazer os sinais em Libras. E a intérprete ficou assim, surpresa, porque ela falou, porque você está passando uma ideia que não é a que eu estou falando. A minha filha falou, olha, eu queria que abrisse um buraco no chão para eu entrar, porque eles sabiam que ela tinha feito estágio comigo, mas isso partiu dela, porque nitidamente ela estava passando conceitos muito equivocados
e foram tantos que a menina se cansou, interrompeu e falou que ela preferia que ela mesma falasse. Por quê? Ela já tinha feito a pesquisa junto com a professora dela, dos conceitos em química, né, dos nomes da vidraria. Nomes até fica mais fácil para eles, mas os conceitos é que é o problema. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. E isso é recorrente. Então, existe um movimento para que os intérpretes busquem os cursos específicos e que eles sejam intérpretes daquela área e não de todas as áreas. Nós não temos essa competência, não é verdade? Por exemplo, eu sou bióloga, não me peça para vir falar, identificar todo tipo de planta, todo tipo de bicho, porque eu não vou conseguir fazer. Professora Maria Clara, idem, é bióloga. Cada um tem um domínio maior dentro de uma determinada área. Lógico que os conceitos gerais, mais amplos, tudo bem. Se isso acontece conosco, imagina um intérprete que tem que interpretar dentro da igreja, ele tem que interpretar dentro de sala de aula, ora ele está na sala de aula de química, hora de física, hora de biologia, de filosofia, de psicologia e por aí vai. É uma loucura, né? Então, de matemática, e aí como não só o vocabulário precisaria ser bastante rico, né? Mas o conhecimento também. Ele precisa ter o conhecimento, porque senão os conceitos estarão equivocados. Obrigado. Nada. Professora Edna, sou Michele, trabalho como professora de educação infantil aqui em Manaus e com sala inclusiva. Tenho esse trabalho dentro da minha área. Eu queria saber se os indicadores que vão ser apresentados amanhã, fora apresentar amanhã para a academia, se eles também foram apresentados para as escolas regulares. Sim, houve um debate. Como foi esse debate para chegar nesses indicadores? Então, nós trabalhamos com várias escolas, com vários gestores, dentro das escolas, com os diretores, com coordenadores e professores. Houve a Chiara esteve em cada uma dessas escolas, conversando com eles. Nós trabalhamos também com Google Forms, porque pegou no ano passado ainda parte do trabalho dela, que não estava concluído. Aí a gente precisou usar o Google Forms para obter algumas respostas. Todas essas são escolas inclusivas, nós só trabalhamos com as escolas inclusivas no município de Sinop, que é onde a Chiara mora, né? Ela é professora da Universidade do Estado de Mato Grosso e professora da área de matemática. E é mãe de autista também, né? Então, foi o primeiro interesse dela em desenvolver. Na realidade, o primeiro interesse foi trabalhar com a matemática e o autismo, e no fim eu a convenci, e hoje ela está muito feliz com a contribuição que ela está trazendo para nós todos em termos desses indicadores. São indicadores que, com certeza, vão ajudar aos gestores, aos professores e também aos demais atores que participam do processo de atendimento aos autistas, né? No caso, a tese dela foi exclusiva para autistas. Mas são indicadores bastante gerais, salvo um ou outro, né, que tem especificidade do autismo, mas nós vamos encontrar vários deles que se aplicam a outros atendimentos, né, a pessoas com algum tipo de deficiência. Só completando, a professora Poliana falou do termo deficiência. De fato, as pessoas
hoje, na legislação, o termo correto é pessoa com deficiência, mas há um movimento bastante forte de que se retire o termo deficiência, porque eu até tenho que concordar, dentro de um país como o nosso, que não facilita a vida deles em nada, eles são antes eficientes, muito mais do que deficientes, porque eles conseguem sobreviver num país que até recentemente não se preocupava tanto com a condição deles, né? Mas mais alguém gostaria de interagir com a professora Edna? Quero agradecer e mandar um grande beijo. Oh, eu te mando outro, maior ainda, cheio de saudades. E já estamos nos aproximando, né, pelo tempo estipulado. Antes das considerações finais da professora Edna, em nome do mestrado Educação e Ciência na Amazônia, gostaria de agradecer a sua disponibilidade e agradecer também essa socialização do seu conhecimento, da sua experiência conosco aqui da Universidade do Estado do Amazonas. Eu passo a palavra para você, a fim de tecer os comentários finais. Então, professor, eu quem agradeço uma vez mais a possibilidade de trazer um tema que é bastante caro. Eu tenho investido parte da minha vida nos últimos anos estudando a inclusão, métodos ativos, existem vários, né? Eu posso depois relacionar algumas das pesquisas que nós fizemos aqui e algumas referências para os alunos, se o senhor quiser encaminhar, né? Mas o que eu gostaria de deixar é o meu recado para esses mestrandos que entram agora, né? Existem ainda muitas perguntas de pesquisa que precisam ser respondidas, né? Isso inclui, por exemplo, como os professores ou redes de ensino podem iniciar um modelo diferente de educação, ativa, né, e inclusiva, como os professores têm progredido na implementação de alguns programas que estão sendo testados ainda, quais são os componentes, as componentes mais importantes, né, a serem consideradas numa educação inclusiva. Todas essas são perguntas que precisam ainda de algumas respostas. Nós sabemos que esse país é um país continental, né, e que as regiões elas têm as suas peculiaridades, então, que nós que pesquisamos na região amazônica possamos dar essas respostas, né? As escolas, quando que elas estarão prontas, né, para implementar uma educação inclusiva de fato? Há ainda muita dificuldade dos professores na implementação da educação inclusiva, principalmente por causa dessa rigidez que Morin nos traz, né? Quando ele fala lá na reforma do pensamento, ele diz que as escolas são muito rígidas e que elas precisam modificar. Então, existe ainda um universo muito grande a ser pesquisado nesse campo da inclusão, não só em termos de métodos que precisam ser utilizados, mas também dos objetivos a serem estabelecidos, das avaliações, né? Como fazer a avaliação diante de um público tão heterogêneo, quando eu tenho essa diversidade dentro da minha sala de aula. Então, eu deixo aqui o meu recado para essa juventude, né? Que muita coisa ainda há para ser pesquisada, e que a gente consiga chegar, né, nessa escola que não precisará ser chamada mais de inclusiva, mas de simplesmente escola, né?
É isso aí. Então, essa foi a aula inaugural do mestrado em Educação em Ciências na Amazônia. Uma vez mais, agradeço a doutora Edna, agradeço aos professores do mestrado, agradeço aos mestrandos e os demais que participaram deste evento.